Boa tarde a todos vocês. Que a luz e o amor de Jesus nos envolva agora e sempre. Então, vamos conversar mais um pouquinho nessas últimas segundas-feiras, aliás, o mês inteiro, né? A casa está proporcionando para a gente palestras que possam nos alertar e conscientizar sobre o tema suicídio. Hoje, então, a gente vai falar de maneira mais específica sobre o papel da família nesse contexto do suicídio. Então, em 2014, criou-se o Setembro Amarelo, uma iniciativa conjunta do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, um órgão muito importante nesse tema, do Conselho Federativo de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Um mês dedicado a alertar a população para a realidade do suicídio e a sua prevenção. Há muitas formas de cometer suicídio, mas todas elas denunciam um grave problema nos dias atuais. A nossa sociedade não vai nada bem quanto à valorização da vida. São cerca de 1 milhão de casos de suicídios registrados anualmente em todo o mundo, o que equivale a uma pessoa tirando a própria vida a 40 segundos, que é assustador. Existem mais de 7 milhões de entradas no Google sobre como se matar. O Brasil está entre os primeiros no ranking da América Latina. E um outro dado importante é que cresceu o número de suicídios na faixa etária de 15 a 29 anos. O suicídio é um fenômeno muito complexo e está ocorrendo um distanciamento muito grande entre as pessoas, principalmente entre as famílias. Os pais não dialogam com os filhos, não fazem parte de forma efetiva da vida dos mesmos. Esse isolamento faz com que seja mais difícil, perceber transtornos mentais e alterações negativas de comportamento. O papel da família é primordial. São as nossas estruturas. A família precisa estar atenta para perceber quando uma pessoa com determinado comportamento começa a apresentar uma mudança. Dentro de casa, a união em família é um dos caminhos para vencer esse momento. Mas nem sempre o relacionamento familiar permite essa aproximação. Há muitos casos em que a família nem sabe que esta pessoa estava num quadro depressivo ou que existia algum plano para o suicídio. Buscar, por meio de um diálogo franco e aberto, saber o que se passa com as pessoas que queremos bem e também os nossos amigos, pode ser um passo importante para ajudar nesses momentos em que o desespero bate à porta. Afinal, não estamos em seus destinos por acaso. É importante, quanto seja possível, o encontro entre os familiares, principalmente sentados à mesa. Durante as refeições, conversar sobre como foi o dia, o que fez, perguntar que sentimento está tendo, se está feliz, se está triste. Se perceber que está triste, perguntar por quê, o que está acontecendo, oferecendo ajuda. É importante criar esse hábito de conversar. É preciso dar mais amor. Os pais modernos preocupam-se em oferecer coisas em vez da presença, fugindo do lar sob o pretexto de ganhar mais dinheiro para oferecer comodidades, às vezes dispensáveis. Ideal seria que dessemos menos as coisas e nos dessemos mais. Devemos dispor de afeto para que os nossos familiares possam compartilhar suas preocupações, seus medos, suas incertezas. A missão da maternidade e paternidade é fazer com que os nossos filhos cheguem até Deus, que conheçam as suas leis e que as vivam. Desde a tenra idade, devemos ter a preocupação com a correção das suas más tendências, proporcionando hábitos saudáveis, valores morais. Devemos, acima de tudo, vivenciar os mesmos ensinamentos que desejamos que eles vivam,
senão o discurso é vazio, né? Se nós dizemos para os nossos filhos, não faça isso, mas se nós fazemos, nós não vamos conseguir convencer de forma nenhuma. Nós temos que ser coerentes com aquilo que nós gostaríamos que eles realizassem. Isso tudo ainda não é garantia de que o nosso filho não vá buscar a fuga da vida por meio do suicídio, porque não conhecemos as dores da alma que ele carrega consigo. A doutrina espírita nos apresenta inúmeros casos de suicídio e nenhum deles é igual, porque cada um de nós é uma individualidade inconfundível. O ser humano precisa de contato social, faz parte do nosso desenvolvimento. Ser excluído ou não conseguir fazer parte efetivamente de um grupo pode ser muito doloroso para um adolescente, gerando sentimentos de rejeição, baixa autoestima, incapacidade. A sociedade ainda enfrenta muitos tabus e preconceito com relação às diferenças. As pessoas ainda sofrem por serem magras, gordas, negras, por terem orientação sexual diferente, por posição social, por religião. Então, é uma busca constante de todos, mas principalmente dos jovens que estão em formação por aceitação. Ser aceito pelos pais, pela família, pelos amigos, pela sociedade. As exclusões geram um sentimento de isolamento e desesperança e podem evoluir para a depressão e outros quadros mais sérios. Pais, escutem mais seus filhos e demonstrem afeto. Vivemos a geração do menor digital abandonado. Crianças e adolescentes estão crescendo sob os cuidados da internet, sem a presença dos pais em suas vidas. A família tornou-se algo dispensável. É necessário prestar atenção no que as crianças e adolescentes fazem na internet. Há uma necessidade de olharmos com mais cuidado para onde os nossos filhos estão direcionando as suas energias. Durante o século XX, passamos a viver a época do consumismo, em que os indivíduos valem mais pelo que apresentam do que pelo que realmente são de fato. É uma fase da cultura mundial em que a beleza momentânea, o sexo sem limites e as drogas constituem mecanismos de fuga. Como consequência, os jovens perderam os referenciais do comportamento saudável. A sociedade vem sendo profundamente abalada em suas raízes. Enquanto esse turbilhão de transformações se processa, muitos espíritos fragilizados, ao enfrentarem uma vida competitiva e repleta de situações adversas, não resistem aos desafios da luta diária, optando pelo suicídio infeliz. O adolescente, vivendo nesse clima de lutas e não havendo recebido uma base moral de sustentação segura, na vida física, vê somente a superficialidade, o prazer mentiroso, a ilusão, que comandam o comportamento de todos. Temos o estranho hábito de minimizar qualquer sinal de fragilidade afetiva e emocional dos nossos familiares. Dizemos que é normal, que vai passar em breve e que tudo voltará ao seu lugar. Essa postura é mantida mesmo que o comportamento inadequado se manifeste de forma reiterada. Não falamos de frustrações com os nossos filhos. Não os educamos para lidar com essas frustrações. Não falamos sobre perdas. Educamos as crianças para ganhar sempre. Colocamos a nossa felicidade na mão de algo material e, como a matéria é impermanente, não suportamos a perda, porque não aprendemos a viver com isso. Conversar sem pressa, sem preconceito, mostrando afeto e perguntando como pode ajudar. O jovem precisa expressar a sua tristeza. Se ele não puder falar sobre a sua dor, se não conseguir expressar verbalmente, ele vai fazer isso por meio de atos. É preciso ajudá-los a fazer a narrativa da sua angústia. Isso ajuda muito. No período de infância e adolescência, o ser forma o caráter sob as heranças das reencarnações anteriores, que se expressam
nem sempre de forma feliz, produzindo, às vezes, choques e dores que devem ser atenuados, canalizados pela educação, pelos exercícios moralizadores. Nunca, porém, a caminhada se dará sem dificuldade, sem tropeço, sem esforço. Cabe a nós aceitar filhos difíceis, envolvendo-os em vibrações de ternura, dialogando constantemente com eles, no uso da palavra envolta em emoção afetuosa e franca, e transmitindo-lhes a confiança de que haverão de se livrar dos problemas íntimos que os oprimem, confiando em Jesus. A nossa necessidade urgente é de compaixão e de fortalecimento de vínculos. O Senhor precisa dos nossos braços. O que eu queria agora conversar um pouquinho com vocês e passar para vocês são alguns depoimentos que eu acho que são que elucidam tudo isso que nós conversamos, né? Essa sustentação que nós falamos sobre a família, a importância de olhar para aquele familiar, para aquele filho, né? Com olhos de cuidado, com olhos de amor. Às vezes a vida envolve a gente na matéria de tal maneira que parece que não sobra tempo para mais nada. E eu trago para vocês agora alguns depoimentos curtinhos de uma mãe, do Dylan. Na verdade, ele escreveu um livro que se chama O Acerto de Contas de uma Mãe. Ela é mãe de um dos meninos que, nos Estados Unidos, em Columbine, em 99, o filho dela, adolescente, entrou na escola com um amigo e morreram 12 amigos deles. Eles foram para a escola com bombas, com armas, enfim. Eles realizaram isso e, em seguida, se suicidaram. A dor dessa mãe não foi uma dor só por conta do suicídio do filho. Foi uma dor por todas as mortes que o filho dela havia provocado. E ela se torna uma grande ativista dentro do contexto do suicídio, né? Ela trabalha intensamente. Ela utilizou, né, aquela dor que ela teve para ajudar as pessoas que viviam esse tipo de dor. Então, ela faz alguns depoimentos curtinhos que eu trouxe só para que nós possamos pensar sobre o que ela disse, né? E entender o conteúdo emocional que está implícito nesses depoimentos. Então, ela diz assim: eu ensinei o meu filho, eu tinha ensinado ele e o irmão dele a se proteger dos raios, das picadas de cobras, de hipotermia. O lugar onde ela vivia era bastante frio. Eu lhe ensinei a passar fio dental, usar filtro solar. Quando ele virou adolescente, nós conversávamos o mais abertamente possível sobre os perigos da bebida e das drogas. E eu o eduquei para ter um comportamento sexual ético e seguro. E aí a frase: nunca me passou pela cabeça que o perigo mais grave que Dylan enfrentaria não viria de uma fonte externa, mas de dentro dele. Ela continua: no íntimo, eu acreditava que os que estavam ao meu redor eram imunes ao suicídio, porque eu os amava, ou porque tínhamos um bom relacionamento, ou porque eu era uma pessoa observadora, sensível e carinhosa, que poderia mantê-los a salvo. Eu não estava sozinha ao acreditar que o suicídio só pudesse acontecer em outras famílias, mas estava errada. A maioria dessas mortes é resultado da perda de uma batalha da pessoa contra o seu próprio pensamento conturbado. Um suicida é alguém que não é mais capaz de tolerar o próprio sofrimento. E ela continua dizendo assim: seus amigos mais próximos, garotos com quem ele conviveu todos os dias durante anos, não sabiam o quanto ele estava desesperado. Alguns se recusam a acreditar nessa caracterização até hoje. Mas eu era a mãe dele. Eu deveria saber. E continuando, o último depoimento dela, ela diz assim: eu gostaria de ter escutado mais, em vez de dar sermões. Gostaria de ter me sentado em silêncio com ele, em vez de preencher o vazio com minhas próprias palavras e pensamentos. Gostaria de ter reconhecido os sentimentos dele, em vez de tentar tirá-los da sua cabeça. E de nunca ter aceitado as desculpas dele para evitar uma conversa, como estou cansado, tenho lição para fazer, quando algo parecia estranho.
Gostaria de ter me sentado no escuro com ele e repetido minhas preocupações quando ele as despistava. Gostaria de ter deixado tudo de lado para focar nele, ter investigado e fuçado mais, e de ter estado presente o suficiente para ver o que não vi. E, por último, um outro depoimento que também traz um marcador forte, que elucida também tudo que nós conversamos. Na verdade, é um depoimento de uma ex-suicida. A história dela é mais ou menos a seguinte. Ela conta a história porque ela acha que, contando a história, ela poderia estar ajudando as pessoas que estariam vivendo esse tipo de dor. Ela diz que o suicídio é consequência de uma dor intensa e persistente. Ela diz que saber, ela foi para psicoterapeutas, enfim, mas ela diz que saber o motivo da dor nem sempre atenua o tamanho dela. Ela diz que a razão nem sempre possibilita o término do sofrimento. E a suposta causa do suicídio, das tentativas de suicídio, né, ela é uma sobrevivente, teria sido, a princípio, o falecimento do pai dela, com 7 anos de idade. A família passou por algumas transformações, a mãe ficou viúva com 38 anos, ela tinha outros irmãos, e tudo mudou na estrutura familiar dela. A família passou por dificuldades econômicas, ela teve muitos momentos onde ela se sentia humilhada. Enfim, ela acha que ali começou aquela dor. Mas ela diz que a família dela parecia ter morrido junto com o pai dela. Ela chama a família de família fantasma. Hoje, 23 anos depois, percebo a dificuldade das pessoas, ela diz, em lidar com o luto de um ente querido. E carrego a dúvida de ser, por falta de informação, acolhimento, ou se simplesmente lidar com a morte não faz parte da natureza humana. Com 12 anos, ela começou a fumar, e aos 14, ela começou a usar drogas. Fugi de casa algumas vezes, e aos 16 anos, no estopim da minha depressão, até então mal compreendida, descobri algo que aliviava a minha dor e acalmava os meus pensamentos mais do que qualquer analgésico: me cortar. Os cortes eram feitos em lugares escondidos e não tinham como chamar a atenção. A psicóloga uma vez disse para ela que os cortes eram a maneira que eu tinha encontrado para externizar as feridas que carregava dentro de mim. Era uma sensação de alívio, de autonomia. Me cortar aliviava a minha dor. O fato de ninguém perceber o que estava acontecendo comigo fazia com que eu me sentisse invisível. Eu duvidava da minha existência. E, quando isso acontecia, o sangue me trazia de volta para a realidade, e eu ainda era de carne e osso. Acidentalmente, por falta de cuidados, em 2 ocasiões, minha mãe viu os cortes em meu tornozelo. Quando questionada sobre o que era aquilo, respondi que havia caído da bicicleta. Nas 2 vezes, em dias separados, nas 2 vezes respondi assim em períodos diferentes. E a resposta, ela disse para a mãe, eu caí de bicicleta. E a resposta bastou. Quando ela diz isso, ela diz, chega a me dar arrepios lembrar do silêncio da minha mãe. Se eu era deprimida? Sim. Se eu era aparentemente deprimida? Não. Procurada por dar bons conselhos, engraçada, destemida, rodeada de amigos, mas internamente a dor crescia com certa frequência. E eu pedia a Deus que me levasse, que não me desse a chance de acordar no dia seguinte. Ela foi diagnosticada com... o diagnóstico foi de borderline. E a explicação, né, desse transtorno é que quem sofre disso vive de maneira limítrofe entre a neurose e a psicose. É assim que eu me senti, entre a razão e a loucura. Alguém que carrega dentro de si tremenda escuridão que conduzia à busca pela morte. E aí ela foi desenvolvendo alguns outros transtornos. Transtorno alimentar, começou a beber, dirigir embriagada, e ela diz que ela fazia tudo isso porque, na verdade, era uma maneira também de buscar a morte de maneira indireta, digamos assim.
Já havia alguns anos que ela não se cortava. Um dia, ela sentiu a necessidade e ela recorreu, diz ela assim, à ponte que me levava à realidade. E ela voltou a se cortar. Ela estava dirigindo, ela para o carro, procura uma papelaria, compra um estilete e se corta novamente. Bom, ela é socorrida, consegue apoio profissional, começa a tomar um coquetel de remédios. Num determinado dia, no trabalho, ela briga com o namorado. Ela tomava um ansiolítico, era para tomar 5 gotas. Ela brigou com o namorado e tomou 60 gotas. E ela disse que não foi a briga, não foi o namorado. Eu simplesmente transbordei, diz ela. Ela ligou para o psiquiatra e ele pediu que ela procurasse imediatamente um pronto-socorro. E assim ela fez. Passou pela triagem e uma enfermeira perguntou a razão dela estar chorando. Ela estava chorando convulsivamente. A enfermeira pergunta, por que você está chorando? E ela conta o que aconteceu. Ela falou, eu tomei o medicamento, eram 5 gotas, eu tomei 60. Aí a enfermeira a abraçou e disse para que eu não mais fizesse isso. Eu chamo a atenção exatamente para esse ponto. É por isso que eu trouxe esse depoimento, exatamente por conta desse abraço da enfermeira, que foi motivador na vida dela. O quanto, às vezes, um gesto tão simples tem um significado tão grande. A sensação daquele abraço carrego comigo até hoje, pois foi através dele que uma das minhas lacunas foi preenchida. Até aquele momento, eu duvidava da minha existência e, pela primeira vez, me senti vista, tendo a certeza de que eu era real. A vida continuou. Um determinado dia, ela atrasou para ir trabalhar e ela disse que ela teve um surto. E ela tentou suicídio porque ela tinha se atrasado para ir ao trabalho, novamente. Né? Ela teve aquele surto, como se uma barragem, ela descreve, se estourasse e levasse meus valores morais, éticos e habilidade de raciocínio. Tudo fica confuso, ela diz. E aí ela diz, penso em ir ao hospital em busca daquela enfermeira que me atendeu. Apenas ela conseguia me ver. Ela vai para o hospital, é cuidada, fazem a lavagem, enfim. Ela se trata, né? Ela parte para um outro tratamento que acaba dando certo, ela se trata durante 2 anos. E aí ela diz, hoje, 5 anos depois, acredito nos recursos emocionais que possuo para lidar com o meu passado e as minhas emoções. Sou profissional de saúde e marquei a vida de alguns pacientes que receberam um abraço apertado e acolhedor, assim como aquele que recebi. Acredito que o que ameniza a dor é a experiência emocional. E foi esta experiência que aquele abraço me proporcionou e que fez eu buscar o hospital depois da atitude impulsiva que não me lembro de ter decidido tomar, né? Que foi essa última vez. E aí ela termina o depoimento dizendo assim, aos que sofrem com dores intensas, fazendo com que a morte seja uma opção, gostaria de dizer, não desista. Encontre uma maneira de pedir ajuda. Sempre existirão outras formas de acabar com a sua dor sem que você precise acabar com a sua própria vida. Muito obrigada a vocês. Que a luz e o amor de Jesus nos envolva sempre.